Olá, estudantes da segunda série, eu sou a professora Ilana aqui do Centro de Mídias e hoje aí a gente vai continuar com a nossa atividade 5. Lembrando aí vocês que hoje já teve uma gravação, se vocês aí fizerem uma busca aí no link no YouTube, eu, professor Tony, a professora Fernanda e a professora Viviane gravamos uma aula da sistematização aí dos 4 componentes junto, nossas considerações aí, o que a gente achou desse aprofundamento aí dessa UC1, que já que a UC2 aí em agosto muda algumas coisas, então o que a gente achou, as nossas considerações, sistematizamos como consta no nosso material essa sistematização. Então eu vou pedir para o nosso diretor colocar aí para a gente o aprofundamento é a matemática conectada, a unidade curricular é a educação financeira sustentável e o componente é a educação financeira em conexão. No nosso material esse componente é o primeiro, ele está descrito aí em vermelhinho. Quando vocês pegarem o material, darem uma folhada aí no material do professor por hora, é só do professor, vocês vão ver aí que esse é o primeiro. E aí, antes de começar essa aula, que a gente vai falar aí da introdução, né, a 4ª introdução da atividade 5, eu queria fazer a correção, né, então, da aula passada. Então, a gente está aqui, para vocês que nos assistiram, então a gente tem aí a atividade 5, ela foi dividida em 4 aulas de introdução, e na terceira aula, na aula de ontem, a gente teve aí a professora Eveline como convidada, e aí eu simulei lá a tabela SAC, a tabela Price, e aí na hora de fazer a soma, eu somei aí um errinho, e aí eu vou consertar hoje, vou mostrar como faz esse conserto para vocês. Mas antes disso eu queria agradecer Helder e Kátia por estar aí com a gente junto nessa aula. Obrigada. Vou me autodescrever, não costumo fazer isso, mas sempre que eu lembro eu faço. Então eu sou uma pessoa branca, estatura de 1,65, mediana, meus cabelos são castanhos, meus olhos são castanhos e hoje eu tô com um coque na cabeça. E eu tô com um blazer preto aqui em São Paulo, tá na capital, aqui nos estúdios tá bem frio. Na minha frente tem uma bancada e atrás de mim aí tem a lousa digital. É isso, acho que por hora, se eu não esqueci nada. Meu sinal é um I e meu topete, né? Então esse é meu sinal, fiquei sabendo aí esses dias, tô animada com ele. Então vamos lá, ó. Então eu vou pro simulador, vou pedir para ele espelhar aí a tela, para a aula passada, antes de começar essa, então vou fazer aí a correção da aula passada. Então a gente estava aí nesse link fazaconta.com, que consta do nosso material, empréstimos e financiamentos da tabela SAC. Aí a gente abriu ele, né, a gente leu, apresentou para vocês aí essa tabela e fizemos um valor fictício aí financiado de 203 mil em 36 meses a essa taxa de juros de 0,72. O período aí mensal dessa taxa de juros e as parcelas eram da tabela SAC. Lembrando que a tabela SAC é a tabela decrescente. Então ela começa com valor e ela vai diminuindo os seus valores. E aí a pergunta que eu fiz aí para a professora Eveline, que estava do meu lado, se eu ganhei um dinheirinho extra e se eu tiver que amortizar, a palavra nova aí dessa atividade, se eu tiver que amortizar as últimas 10 parcelas, quanto que eu pagaria? E aí eu abri a calculadora aqui do ladinho e a gente fez na mão, só que devido, né, às câmeras, o nervosismo, eu dei uma errada, mas a gente já vai consertar. Então, a gente dá um calcular e ele aparece assim na tela para vocês. Então, a primeira parcela, 2025, lembrando que a amortização mais os juros vai dar o valor da parcela. Então, se a gente tem 1.461,60 mais 563,88, vai dar o valor da parcela. Então, a primeira estava aí, então as primeiras elas vão indo. Como eu ganhei um dinheirinho extra, eu ia pagar as 10 últimas, eu queria saber quanto que eu pagava. Então, eu vou olhar nas 10 últimas parcelas. Então, aqui tem todas, né? Então, como é decrescente, a parcela 253 de 1.002 a 254, ela foi para 998,30 e assim ela vai diminuindo, decrescente. E as 10 últimas, então ela termina aí na última 567,94. As 10 últimas eu vou pegar a 350 e a 360 e vou ver
quanto dá esse valor aí. Elas estão ticadinhas aí em azul. Eu grifei aí para vocês verem. Então, eu vou pegar o 608,54, o 604,48, o 642 e fazer uma soma. Para mostrar para vocês aí como o Excel é uma ferramenta que nos ajuda, eu copiei a 350 e todas as outras parcelas, que é até a 360, copiei na planilha, então começava no 608, 604 e assim ia diminuindo. Apertei aqui a somatória, que é o sinal de somatória, ou o M, né, que está invertido aí. Apertei a somatória e ele já calculou para mim. Da linha 5, a coluna C, até a linha 15, a coluna C. Essas 10 linhas aí. E deu o valor de 6.470,64. Não tem desconto, a tabela saque ela já é uma tabela fechada e engessada. Não adianta você falar, eu quero um descontinho porque eu vou estar pagando à vista. Eles não fazem desconto, nenhuma instituição, porque esse preço aí é tabelado, já está aí com os valores. Quando você assina o contrato, você já sabe quanto vai ser as parcelas. E aí, se eu tivesse 6.470,64, as 10 últimas parcelas aí, eu não vou pagar. É isso, e eu queria fazer essa correção. Está corrigido, então. Se você assistiu o link anterior ou se seu colega falou, a professora errou, já está aí corrigido na aula de hoje. Muito obrigada pelo meu diretor que me corrigiu ali na hora. Obrigada. Vamos lá, então. Para a aula de hoje, introdução 4, atividade 5. Então, a aula de hoje começa agora, né? O eixo estruturante é o empreendedorismo. Pensando aí no nosso projeto de vida, nós empreendedores de nós mesmos. Como que a gente faz isso, né? Nós construímos o nosso empreendimento como nosso projeto. O objetivo da atividade? Estudar e entender como funcionam os financiamentos e os cálculos correspondentes para compreender o que se paga do valor financiado ao longo de um período contratado. Esse aí é o escopo todo da atividade 5. Lembrando que, como é a última atividade, nós vamos sistematizando aí, nós vamos colocando coisas mais interessantes dentro desse contexto aí. Então, tudo aqui está no mapa, o nosso material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. Lembrando aí que esse material ele é disponível somente para o professor. Se você quiser dar uma olhadinha aí como curiosidade, pede para o professor aí para dar uma folhadinha aí que você terá acesso. Então, retomar e analisar aí o podcast. Acho que está bem aí falado em todos os componentes aí desse aprofundamento, podcast. Então, nós vamos aí produzir um outro podcast com o tema atual, mas a gente vai retomar o que a gente fez na atividade 3. A atividade 3 a gente falou aí sobre o cartão de crédito, o uso, crédito rotativo, os juros simples ou composto que está no rotativo do cartão. Então vamos lá, retomar e analisar o podcast produzido na atividade 3 e verificar se seria possível complementar as informações para que as pessoas compreendam como utilizar da melhor forma possível o cartão de crédito. Será que a gente sabe usar o cartão de crédito? Será que a gente usa de forma consciente? Já que é um dinheiro de plástico, falando a grosso modo. Será que esse dinheiro de plástico é fácil utilizar? A gente usa facilmente? Como que é ter um cartão de crédito? Né? Pré-pago, pós-pago, como que é ter? Será que faltou informação aí no decorrer, no percurso da nossa atividade 4 e o começo da atividade 5? Faltou informação do que a gente gravou lá na atividade 3? Será ou não? Vocês colocariam mais coisa ou não colocariam? Desafie-se os alunos a alterar o que for necessário, de modo que essa produção ensine outras pessoas, familiares e até mesmo a comunidade em geral, sobre o uso desse recurso financeiro. Então, pensando aí que o cartão de crédito é um recurso financeiro, é um recurso, e ele é um recurso, posso dizer que ele é bem popular. Hoje em dia, a maioria das pessoas, elas conhecem o cartão de crédito.
Mas será que todas sabem usar? Será que você poderia ensinar uma pessoa a usar esse cartão de crédito? O que você leu aí de interessante sobre o uso do cartão de crédito? Quais foram os seus questionamentos, as suas reflexões? Como será que você usaria com disciplina, com consciência esse cartão? Essa será a contribuição deles para a resolução do problema de inadimplência frequente entre as famílias brasileiras. Então, pensando aí que as famílias brasileiras, elas costumam, né, esse foi o questionamento aí do material, elas têm esse problema aí de inadimplência frequente. Como será que a gente pode ajudar essas famílias a pagar as contas, né, a usar o cartão com consciência e pagar as contas aí na data certa, para não pagar esses juros, porque é um juros muito, muito alto. Então, produz um podcast explicativo sobre o uso do cartão de crédito. Então, aqui tem um guia para construção. Clica nesse link e aí tem um material em PDF, como você faz aí o roteiro, roteirizar aí o podcast. É bem bacana, eu peço que vocês entrem aí nesse link. Tem alguns aplicativos também para produção do podcast. Aí a gente vai consultar esse link, vou pedir aí para vocês consultarem, devido ao nosso tempo eu não consigo consultar o link aqui com vocês, então eu queria que vocês consultassem aí. E aí vamos retomar a atividade 3 que a gente fez lá há uns meses atrás, e aí a gente vai retomar o vídeo do professor Mauro aqui do Centro de Mídias, que ele faz aí, é um exemplo de podcast construído aí na aula do 9º ano. Vamos lá, vou pedir para o diretor passar para nós esse videozinho. Fala galerinha, eu sou Ana Laura e você está no Interacast, seu podcast semanal de muita interação e cultura digital. No episódio de hoje, trouxemos o professor André Ricardo para trocar uma ideia com a gente sobre seus segredinhos digitais. Vem comigo! Biólogo e professor há mais de 15 anos, ele criou várias aulas famosas e hoje vai nos contar alguns macetes sobre como se tornar um digital influencer. Boa tarde, André, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Laura e ouvintes do Interacast. Quer dizer que é um prazer participar desse podcast tão interessante para a galera que curte ouvir experiências sobre o mundo da cultura digital. Muito obrigado pelo convite. Nós é quem agradecemos, André. Bom, nós estamos muito curiosos para saber o seguinte: o que te chamou a atenção nesse mundo de influenciadores digitais, hein? Olha, Ana, desde o início da minha carreira de professor, meu foco sempre foi entrar na realidade dos meus estudantes. Se cultura digital chama a atenção deles, por que não usar a nosso favor, não é mesmo? E aí, acabei mergulhando nesse mundo e gostando do que encontrei. E você, fez aula com alguém para aprender tudo o que sabe sobre cultura digital? Com certeza. Sempre estou em busca de cursos e trocando ideias com pessoas da área para aprender cada vez mais. Como um iniciante pode alcançar seguidores? É importante manter suas redes sociais sempre atualizadas, responder aos comentários e fazer parcerias com outros influencers. Agora, André, nossa última perguntinha de ouro. Você tem alguma outra dica para quem está começando? Planejamento é a primeira coisa essencial para quem quer ser digital influencer. É preciso pensar bem desde o nome que você usará no seu canal de comunicação até os meios de atualização constante. Muito obrigada pela sua participação, André. Tomara que você participe outras vezes para nos contar mais dicas. Eu agradeço demais pelo convite, Ana Laura, e voltarei com certeza. Forte abraço. Tá aí, André Ricardo, contando suas valiosas dicas para quem quer tentar o caminho de digital influencer. E você, que nos acompanha, não esqueça de compartilhar e comentar nosso podcast, viu? Até o próximo episódio, aqui no seu Interacast. Muito legal o podcast. Dá para fazer sozinho, nesse caso aí tinham 2 pessoas, eu acho bem bacana com 2 pessoas junto, então convida seu colega para vocês 2 gravarem aí sobre o uso do cartão de crédito, sobre o uso aí de financiamento, também podemos falar aí do tema atual da atividade 5,
caso você não queira colocar nada a mais do que você já colocou na atividade 3. Então vamos falar na atividade 5 aí e vamos acrescentar aí um podcast sobre financiamentos, amortização, tabela saque, tabela price, como você entrevistaria alguém, né? Nesse formato aí de podcast. Bem bacana aí, fica a dica para vocês. E agora tem um outro recortezinho aí do professor Mauro, que é do vídeo aí que ele gravou. Gato. Então, beleza. Vocês têm um tema definido, a gente parte para o público-alvo. Então, quem eu quero atingir, abranger com aquele meu podcast, com aquele meu tema. Não adianta eu falar sobre receitas para Fabiana que não gosta de cozinhar. Ou, por exemplo, chegar e falar, eu quero falar com o público geral, aí você começa, porque a análise epistemológica, da morfologia, do não sei o quê, você não vai atingir, você está falando, você está usando uma linguagem mais formal ou mais acadêmica. Então é importante você definir seu público-alvo para saber como você atinge esse público-alvo. Vai ser criança, adulto, não tem idade, vai ser gente que tem formação, não tem formação, e aí? Gente que gosta de futebol, que gosta de basquete. Exato. Vamos lá. Próximo, equipamentos necessários. Então, quais são os equipamentos necessários para que eu possa gravar o meu podcast? Que nível que eu quero, né, de podcast? Exato, você quer um profissional? Você pode ter aqueles microfones imensos, que eu nem sei o nome daquilo, mas enfim, com condensador, enfim. Ou você pode simplesmente gravar aqui, ó. É bonitinho. Já estou falando, inclusive. Estou falando, alô, além. É isso, você pode fazer o podcast do seu próprio celular, com o microfone. Você pode fazer, o professor ficou zoando, falou assim, você assiste podcast? Sim, você pode gravar isso e postar no YouTube como uma vertente do podcast, né, filmar. Então, tipo, diversas opções. Aí é o que você tem em casa. Ô, Fabiana, eu dei risada que você falou alô, alê. Você tá falando com os ETs? Tô falando alô, então tá bom, vai lá com os ETs. Próximo, vinheta. Então, você tem que ter uma vinheta específica, inicial, para fazer a abertura do seu podcast, Fabiana. Exato, porque cria identidade. É igual quando a gente ouve música de... Eu ia falar aqui, mas enfim. Você ouve música de alguns jornais, por exemplo. Quando começa a música tema, você já sabe que é aquilo, né? Blogueira, você vê a entrada ali do vídeo, você também já liga ali a música, a vinheta, ao que você vai ver. Então, bora pro próximo. 6 minutos, a gente tem que ficar de olho no cronômetro. Próximo é saudação inicial. Bem-vindos, estudantes do 8º ano. É a nossa saudação inicial, né, Fabiana? Exato, você pode ter, sei lá, que eu penso em blogueiras, mas salve, salve, galera, que é do Flow. Você pode ter, olá, pessoas incríveis na internet, que é da Você pode ter o do Cortella, como que é? Que vem do grego, mentira. Eu amo Cortella, gente, eu zoo, mas eu juro que eu amo Cortella. Aí nós temos a apresentação do narrador entrevistado, caso tenha entrevistado. Então, eu sou a professora Juliana e estou aqui para falar sobre a vida dos gatos da Fabiana. Muito bonitos, muito fofinhos. O Barry é muito gordinho, eu tô com saudade de abraçar a pancinha dele. É isso. E pode ser, na verdade, conversa sem ser uma entrevista, pode ser uma conversa só entre duas pessoas, assim, que estão falando sobre o mesmo tema. E hoje, tá surgindo aí podcasts até de uma pessoa só, tá? Porque uma pessoa conta a história que ela transforma o vídeo dela em um YouTube num podcast. Então, a gente tem diversos modelos aí. Exatamente. Próximo vai aparecer na tela para vocês. 1, 2, 3 e já! Apresentação do tema. Então, onde eu faço com que o meu ouvinte se interesse pelo que eu vou falar, pelo assunto propriamente dito, Fabiana. E aí, quando é o freestyle, é aquilo. Hoje eu vou entrevistar Juliana. Hoje eu vou entrevistar o Caetano, né? Que é operador de câmera. Vou entrevistar o Carioca, que é do áudio. Entendeu? Vou entrevistar a Juliana, que é fluminense, mentira, que é carioca, professora de educação física. É isso. Vocês dois, depois da aula, eu quero uma conversinha particular que vocês vão apanhar. Obrigada. Mas é só um detalhe, vamos sem agressões. Encerramento, conclusão ou fechamento. Então, tipo, pum. Tá no meio de uma fala, você para. No caso de um podcast, você não pode deixar o tema em aberto. Você fala assim, Juliana, me fale sobre a sua formação. E é isso, senhores, acabou o podcast. Não, né? Você tem que pensar o podcast para que ele tenha um fechamento, ou pelo menos assim, essa é a parte 1 da entrevista, a gente vai continuar na parte 2, porque ele é um programa fechado. Muito bem. A professora Liliana, uma pausa, tá? Da PEI, Fernando Nobre, de Cotia,
pediu para colocar os slides da aula no repositório. Professora, em todos os componentes curriculares está acontecendo isso a semana inteira. O repositório está com um problema. Um problema. A gente recebe a habilidade, elabora a aula e ministra. Ponto. Aqui acabou. E sobe a tarefa. Essas são as nossas funções. Essa questão do repositório é outra galera, mas já avisaram pra gente que eles estão trabalhando, ó. Deu problema no SED. Colocar tudo em ordem, porque nós estamos todos juntos e misturados aí. E, para acabar, tem que ter, da mesma maneira que teve a saudação inicial, a saudação final. Um tchau, beijo, coração. Coração, vejo vocês na próxima aula. Sei lá, tchau. E pior que, assim, Hop Harry, tá ligado? É engraçado que mesmo para outras situações, como a gente tá falando aqui na aula, existem já as marcas, né? A minha marca do galerinha, do coração, quem gostou da aula, manda coração. E vocês têm que criar isso. Uma saudação inicial, uma vinheta, uma saudação final, que prenda e que remeta ao teu podcast. Tá? Certo? Fechou? Aí já começou o pessoal a subir o coração mesmo. Calma, gente, falta 2 minutos. O último, vinheta de encerramento. Deixa um pouco na tela, que os professores estão saindo um pouco rápido, então, né, deixar aí um pouco na tela. Mas a vinheta de encerramento é que, assim, como a ideia, a gente sabe que hoje existe podcast por vídeo, mas a ideia inicial do podcast ele é ser um programa só de áudio. Então, a vinheta, tanto a inicial quanto o encerramento, é ela que vai dar o clique do acabou o programa, começou o programa, né? Então, se você pega, por exemplo, um podcast pela metade, você ouve a vinheta e fala, bom, essa vinheta quer dizer que acabou o podcast aqui, né? Uma vinheta de intervalo, vai ser podcast é muito grande, às vezes tem um intervalo, né? Mas uma vinheta de início. Então, também, você tem que localizar as pessoas pelo som, né? E o que é melhor do que isso, do que uma vinheta. Então, eu convido vocês a assistir esse vídeo todo aí que tá aí gravado no repositório. E a aula do professor Mauro aí do 9º ano, também eu convido vocês aí a assistir. Vou colocar aqui como vocês procurem lá no repositório. Então, vocês coloquem lá a aula do dia 11/5, do nosso componente mesmo, educação financeira. Educação financeira. Então, no filtro, se vocês colocarem 11 de maio, e aí, segunda série, né? Pode colocar ensino médio aí no filtro. Segunda série. Acho que eu fui com muita força na TV. Segunda série, já vai aparecer aí a atividade 3, que é a retomada aí para essa aula de hoje. Atividade 3, deixa eu só confirmar aqui. Desenvolvimento 3. Atividade 3, desenvolvimento 3. Vai ter esse vídeo completo e o vídeo aí da professora Juliana e Fabiana também. Todos eles também constam no repositório. Procurem, coloquem no filtro podcast. Também é interessante, vocês vão achar materiais interessantíssimos sobre como construir aí um podcast. Pensando em construção de um podcast, nos vídeos que a gente assistiu, a gente não pode só ir sair falando, a gente tem que roteirizar esse podcast. Como que a gente faz isso? Então, a gente procura aí as vantagens e as desvantagens do que a gente vai falar. Então, a gente está falando de cartão de crédito, a gente pode falar primeiro aí nas desvantagens e roteirizar, como que a gente roteiriza, ou a gente roteiriza fazendo um mapa mental, porque aí a organização aí é de cada um. Eu posso falar por mim, eu adoro roteirizar minhas coisas com mapa mental, porque eu bato o olho e já sei exatamente o que eu vou seguir, qual que vai ser minha linha de raciocínio. Então, as desvantagens é comprar sem pensar, é uma sensação de ter uma renda extra, de ter um dinheiro aí na mão. Tem também aí uma das desvantagens muito faladas, é os juros altíssimos. E uma das desvantagens aí de ter o cartão de crédito é a clonagem. A clonagem, ela acontece aí com muita facilidade, né? Na hora de quando você tem um cartão. E aí, falando nas vantagens e nas desvantagens, pensando nessas duas etapas, né? No sim e no não. Então, vamos pensar aí no sim, né? De ter um cartão de crédito. Quais são as vantagens? Opa, então aqui é vantagens, tá? Aqui é vantagens. Então, ter milhas e desconto, aí tendo fidelidade, parcelar aí sem juros na compra, tem a facilidade para comprar, tem também aí a segurança de você
não andar com muito dinheiro no bolso, você tem aí um cartãozinho, você coloca a senha que é só você sabe e você pode fazer essas transações financeiras aí, comprar coisas ou ter coisas ou adquirir coisas com um simples cartãozinho aí, com dinheiro de plástico aí, como que é falado aí no dito popular. E aí, pensando nesse mapa mental, então a gente tem aqui a ideia central, né, o tema, ideia central, que é o cartão de crédito, que se você não quiser acrescentar nada aí no seu podcast, a gente pode ter aí da atividade 5, um tema central, financiamento. Financiamento, amortização. Então a gente tem aí, né, então, a fidelidade às milhas, e aí você tem uma sensação de renda extra. Pensando aí que o azul é as vantagens e o que está aí em roxinho são as desvantagens. Facilidade para comprar, e aí a gente acaba comprando sem pensar e comprando por impulso. A gente compra e depois a gente pensa se é desejo, se é necessidade. Aí tem os parcelamentos, né, nas compras aí sem juros, e também vem com isso aí os juros altíssimos. Então, meu podcast ele iria nessa linha aí de vantagens e desvantagens do uso aí do cartão de crédito. Se eu fosse falar de financiamento, eu ia falar aí das amortizações, da tabela Price, da tabela saque. Então, eu falaria nesse sentido aí. Vantagens e desvantagens de comprar um imóvel pela tabela Price, pela tabela saque. Como que eu faria isso aí? Usando o simulador também poderia ser aí uma dica. Essa seria aí a atividade 5, se você não quisesse acrescentar nada na atividade 3. Então aí, ó, colocando aí para vocês, a atividade 5, caso você não queira acrescentar nada, como a gente está falando aí de financiamento, vamos construir aí, elaborar, roteirizar, e roteirizar aí, fazer um roteiro sobre financiamento aí, podcast. Essa é a atividade aí, caso você não queira acrescentar nada aí no uso do cartão de crédito, mas é legal aí a gente ter aí como ensinar as pessoas a usar o cartão de crédito. Será que eu sei usar o cartão de crédito? Essa é a atividade. E aí tem sempre um agora com vocês. Vamos fazer aí uma análise de dados nossos mesmo, uma análise de nós aí, nosso comportamento com dinheiro. Como fazer um orçamento de gastos? Como são classificadas despesas? E qual é o papel do planejamento na elaboração de um orçamento? Qual é o papel de planejar aí? Vamos conjugar esse verbo. Qual o papel de planejar aí na elaboração de um orçamento? Será que é fácil para vocês responderem essa? Coloquem no diário de bordo com vocês e compartilhem aí na sala. Não esqueça de avaliar nossa aula. Chegamos ao fim aí de mais uma aula. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até a próxima.